Vamos ver agora de forma mais específica os esteroides. Nós estamos já nos aproximando de algumas situações de saúde pública. Aí eu vou contar para vocês mais na frente. Então, os esteroides, eles são, na verdade, lipídios derivados. E por serem de lipídio derivado, nós temos vários tipos de esteroides, tá certo? O primeiro que vai ser falado aqui para nós vai ser os colesterol. Então, o colesterol, ele é um composto químico que ele é produzido no fígado. Esse colesterol, ele precisa transportar gordura. Então, a partir do momento em que, esse colesterol, ele é transportado por gorduras. Na verdade, vamos chamar essas gorduras de lipoproteínas. Estas lipoproteínas, elas podem ser classificadas como proteínas de baixa densidade, proteínas de alta densidade ou proteínas de densidades muito baixas. Então, dependendo da densidade dessa lipoproteína, ela vai ter um tamanho menor ou um tamanho maior. Para termos didáticos, eu vou considerar aqui apenas dois tipos. As lipoproteínas, que são transportadoras, de baixa densidade, e a de alta densidade. Vou falar de forma mais devagar para ver se vocês não se perdem na explicação. Vamos entender primeiramente. Vamos lá. Colesterol, ele é um esteroide produzido no fígado. Esse colesterol, ele precisa ser levado para todas as nossas células. Por quê? Porque o colesterol, ele é importantíssimo para a membrana plasmática das células, somente das células animais. Não existe colesterol em célula vegetal. E também o colesterol, ele faz parte da produção, ou seja, ele é uma matéria-prima importantíssima para os nossos hormônios lipídicos. Dentre eles a testosterona e o estrogênio. São hormônios fundamentais para o homem e para a mulher. Beleza. Então, já que ele é importante para todos esses processos, ele precisa ser levado para os lugares aonde eles vão funcionar. E quem leva? As lipoproteínas. O que acaba acontecendo? O LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, ele vai levar o colesterol e vai passar pelas estradas, que nós chamamos estradas, que são as artérias, e vai levar para todas as regiões do nosso corpo. Então, ele vai transportar este colesterol, passando pelos vasos sanguíneos e levando para as células-alvo. Esse é o objetivo. As LDLs, elas são comumente conhecidas ou chamadas de colesterol mau. Não quer dizer que elas sejam colesterol. Na verdade, elas só transportam colesterol. E elas têm uma alta afinidade com as paredes das artérias. Pelo fato de elas terem uma alta afinidade com a parede das artérias, no momento que elas estão transportando o colesterol na parede das artérias, elas acabam depositando o colesterol e gorduras na parede das artérias. Essa deposição vai criando placas de gorduras nessas artérias, fazendo com que aconteça uma diminuição no diâmetro de circulação de sangue nesses vasos. Isso prejudica muito o transporte sanguíneo, fazendo com que a pressão arterial dos nossos vasos aumentem bastante, provocando vários problemas cardiovasculares. Então, o LDL, ele tem esse nome de colesterol mau justamente porque o excesso desse colesterol acaba provocando doenças cardiovasculares provocadas pelo acúmulo de deposição de gordura nesses vasos. Então, lembre-se, o LDL, ele é um transportador de colesterol que aumenta a quantidade de gordura nos vasos. O aumento da quantidade de gordura nesses vasos acaba aqui provocando várias doenças cardiovasculares. Tá certo? Então, esse processo de deposição de gordura, ele vai justamente
fazer com que macrófagos, que são células de defesa, corram para aquela região e comecem a fazer um processo de fagocitose. Só que no momento em que acontece esse processo de fagocitose, essa placa de ateroma acaba se depositando nessa região, sendo extremamente nocivo para o nosso sistema circulatório. Ao contrário do LDL, que é o colesterol mau, nós temos o nosso colesterol bonzinho, que é aquele que vai evitar com que a gente adoeça, que a gente tenha algum problema cardíaco ou cardiovascular, que é o HDL, a lipoproteína de alta densidade. Diferente do LDL, o HDL ele vai retirar esse colesterol, essa gordura dos nossos vasos sanguíneos e vai levar ele para o nosso fígado. Lá no fígado, esse nosso órgão, ele vai digerir, deixa eu voltar aqui. Ele vai transformar este triglicerídeo em ácido graxos para várias funções que o nosso corpo esteja precisando. Então, é importante entender que a lipoproteína de alta densidade, elas são produzidas lá no fígado e no intestino delgado, né? Ela contém uma porcentagem de proteínas muito maior, enquanto que o LDL tem uma quantidade de proteína muito pequena, já a quantidade de lipídio do LDL é bem alta, e pelo fato disso acontecer, ele acaba tirando a gordura dos vasos e levando ela para o fígado, aonde ela vai passar por seu processo de metabolização e de utilização para o nosso organismo. Vou explicar com mais detalhes para vocês entenderem. Então, olha só, o LDL é o mau, HDL é o bom. LDL vai provocar um aumento dessas placas de gordura nos vasos, o HDL vai diminuir essas placas de gordura nos vasos. Que tipo de alimentos que tem um alto teor de LDL? Toda gordura saturada ou os óleos hidrogenados têm LDL. Quais são o tipo de alimento que tem HDL? São os óleos monossaturados ou os óleos poliinsaturados. Então, esses óleos, o ômega 3, o ômega 6, o ácido linoleico, óleo de canola, óleo de soja, são excelentes produtores. Os óleos de peixe, que são ricos em ômega 3 e ômega 6, são ótimos para produzir HDL. Aconselha-se que a gente possa comer peixe pelo menos 3 vezes, de 2 a 3 vezes na semana. Essas placas de gordura são chamadas de ateroma. E esses ateromas podem provocar uma doença chamada aterosclerose. Não podemos confundir o termo aterosclerose com arteriosclerose. Então aqui não tem o R, porque se for arteriosclerose, quer dizer enfraquecimento das nossas artérias. Não é isso que está acontecendo aqui. Está acontecendo o quê? Um depósito, um ateroma nas artérias. Então é como se estivesse entupindo as nossas artérias literalmente. Observe nessa imagem aqui como seria o diâmetro normal de uma artéria e como ela fica depois de um ateroma. Então isto aqui que nós estamos vendo é um ateroma. E aí este ateroma dificulta a circulação sanguínea. Este vaso ele pode entupir, não deixando o sangue passar. Este vaso ele pode estourar. Então, se esse vaso estiver irrigando o coração, irrigando o sistema nervoso, ele pode criar vários problemas. Pode criar um infarto, pode criar derrames e assim por diante. A cirurgia para resolver o problema de uma aterosclerose é a chamada ponte de Safena. Nós vamos colocar aqui uma ponte de irrigação que vai começar antes do ateroma e ela vai passar até depois do ateroma. E aí o sangue deixa de circular para cá e vai circular pela ponte de Safena.
Um outro tipo de estrogênio é o estrógeno, tá? Ou estradiol, é justamente o hormônio feminino. É o hormônio produzido apenas pelas mulheres. Esse hormônio, além de todas as características que um sexo feminino apresenta, ele tem como principal base as características sexuais secundárias de uma mulher e o processo do seu ciclo menstrual. Tá? As características sexuais femininas, elas são características que vêm depois da puberdade. Então, as primárias são as que aparecem antes da puberdade e as secundárias são as que vêm após a puberdade. Aí vai ser o aparecimento de mamas, o alargamento do quadril, o acúmulo de gordura em várias regiões do corpo da mulher, o afinamento da voz, o afinamento do rosto, o jeito mais delicado. Então tudo isso são características sexuais femininas. Enquanto ao ciclo menstrual, é o ciclo mensal de produção de óvulo. O óvulo já foi produzido desde o nascimento, uma característica sexual primária. Na verdade, é da liberação desse óvulo todo mês e o processo de eliminação desse óvulo que não foi fertilizado. Então, a isso nós chamamos de ciclo menstrual. No momento que se libera o óvulo, tem todo um processo de construção, de um preparo para a fertilização, e que se a mulher não for fertilizada, isso tudo precisa ser eliminado através da menstruação. E o estrógeno ou estrogênio, ele participa do processo do ciclo menstrual ou das características sexuais femininas. Aqui é um gráfico bem ilustrativo para vocês perceberem como o hormônio estrogênio e também a progesterona, que também é um esteroide, essa concentração ela vai diminuindo bastante no decorrer da vida. O topo de concentração dos hormônios sexuais é até os 25 anos. Após isso, ele tem um equilíbrio até que aos 35 anos acontece uma grande diminuição. Só que o hormônio que sofre uma diminuição mais grave é a progesterona. Vou só explicar rapidamente qual é a diferença de um e outro. O estrogênio é o hormônio das características sexuais femininas, enquanto que a progesterona ele é um hormônio importantíssimo para o parto, para o desenvolvimento embrionário. Então é graças à progesterona que o endométrio vai ficar fixo no útero. Então ele vai ficar lá coladinho no útero graças à presença de progesterona. E essa progesterona, se houver um processo de fertilização, vai haver um aumento na concentração dessa progesterona até o processo, vai passar-se 9 meses até que aconteça o parto, e aí depois acontece uma diminuição dessa progesterona e volta-se o ciclo menstrual. Então, a progesterona é um hormônio importante para o processo de desenvolvimento do embrião, do feto. Tá bom? No decorrer da vida, podem perceber que dos 35 anos em diante, acontece uma diminuição muito alta da progesterona. E isso nos faz pensar que a possibilidade de engravidar de 35 anos em diante diminui bastante. Então a mulher ela é mais fértil dos 25 aos 35 anos. Dos 35 até os 50 anos, o seu processo de fertilidade decai muito devido a esta perda de progesterona. Tá certo? Estrogênio diminui também, mas não diminui na mesma quantidade como diminui o progesterona. Aos 40 anos de idade, né, aproximadamente, entre 40 e 50 anos de idade, é o processo da menopausa. A menopausa é o encerramento da fertilidade da mulher. Então, a partir da menopausa, ela não consegue mais engravidar, devido a uma pequena produção de estrogênio e progesterona que é insuficiente para que ela possa fertilizar, para que ela possa engravidar e desenvolver o seu embriãozinho. Tá legal? Então, isto muda muito o comportamento da mulher. Então, uma mulher que tem 25 anos, ela tem um comportamento muito diferente de uma mulher que tem 50 anos.
Enquanto que uma mulher de 25 anos é fértil, uma mulher de 50 anos ela já não é mais fértil. Enquanto que uma mulher de 25 anos ela pensa em ter família, a de 50 anos já não tem, na sua grande maioria, não tem tanto esta vontade, porque isso está muito associado ao desenvolvimento do filho, como também em aspectos comportamentais. Mas só para termos de curiosidade. E aí, daí para frente, acontece o decaimento cada vez maior desses hormônios. E em muitos casos, a partir dos seus 50 anos ou até um pouco antes, devido a essa baixa concentração de estrogênio, os ossos das mulheres elas acabam ficando muito porosos. E aí pode acarretar o processo de osteoporose. Então precisa se tomar hormônios sexuais femininos novamente para que aumente a concentração desses hormônios para evitar um processo de enfraquecimento dos ossos. Já a testosterona é o hormônio sexual masculino. Embora ele é chamado de hormônio sexual masculino, ele não é produzido apenas pelos homens, ele é produzido tanto por homens quanto por mulheres. Basicamente, o homem produz entre 300 e 1000 nanogramas desse hormônio por decilitro de sangue. Já a mulher ela consegue produzir no máximo 300. O homem ele tem um limiar, um intervalo de 300 a 1000. Então observa só que dependendo da quantidade da testosterona, se for 300, 400, 500, 600, até chegar em 1000, nós vamos ter diferentes tipos de estruturas corporais masculinas. Nós vamos ter diferentes comportamentos masculinos, nós vamos ter diferentes perfis corporais masculinos. Tá? Então, o hormônio testosterona ele é um hormônio clássico para que o homem tenha estruturas masculinas, masculinizantes, que nós chamamos. Vamos observar essa imagem. Então, um homem que tem pouca testosterona, ele tem um aspecto mais gordo, mais redondo ou mais magro. E ele vai acarretando alguns problemas. Então, o homem que tenha pouca testosterona, ele tem uma tendência maior a ter baixa autoestima, a depressão, a perda de foco, a cansaços constantes, a diminuição da massa muscular, a aumento de gordura. Então o hormônio testosterona ele controla esse ganho de gordura. Quando a pessoa tem pouca produção de testosterona, a tendência é de ganhar gordura com muito mais facilidade. Então ele também perde o apetite sexual, que a gente chama de libido, tem problemas de ereção. Isso a gente vai observando no decorrer da idade. Quanto mais velho o homem for ficando, vai acontecendo essas transformações no corpo dele. Enquanto que um homem que tenha bastante testosterona ou na sua concentração normal, tem mais foco, tem mais confiança, tem mais massa muscular, tem menos gordura corporal, menos gordura armazenada no seu corpo, tem mais apetite sexual, tem mais libido, tem mais frequências de ereções e mais performance nos esportes. Então existe uma diferença muito grande entre um e o outro, beleza? Vamos ver como essa concentração dos esteroides elas ocorrem no decorrer da idade, da vida. Então vamos lá. O homem com até 25 anos ele tem seu auge de testosterona. Então 100% produzido até os seus 25 anos de idade. Então é aqui que ele vai atingir o ápice da sua performance física, da sua estrutura muscular e da sua formação. Passa-se 10 anos, acontece uma redução muito grande na concentração, praticamente 25 a 30% dessa concentração ela é modificada. Então muda bastante, o homem sente a diferença de 100 para 75%. Então já não é mais aquele cara tão disposto, tão
alto astral, como ele era há 25 anos de idade. Daí para frente, de 40, 45, 50, 60 anos, vai havendo uma diminuição de 5 em 5% na concentração dos hormônios do hormônio testosterona. Então, por 40 anos vai ficando 70, 65, 60, 55, 45 a 50%. Até 60 anos de idade, nós já estamos produzindo apenas 50% dos nossos hormônios masculinos, no caso da testosterona. Quer dizer que o homem ficou infértil? Não. O homem ele sempre vai ser fértil a vida inteira. Mas a capacidade de produzir espermatozoides saudáveis ou de produzir espermatozoides que consigam fertilizar o óvulo vai diminuir bastante. Assim como diminui na quantidade de testosterona, também diminui a possibilidade dele fertilizar, dele engravidar uma parceira. Tá legal? A partir disso, dessas características que a testosterona tem,